Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. 16 de dezembro de 2020, 5 horas e 5 minutos da tarde. Este é o último encontro, a última aula do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira de 2020. Então, 2021, claro, continua, o curso continua em fevereiro. Imagina que logo depois do carnaval, a gente avisa, provavelmente logo depois do carnaval, a gente retoma o curso. Mas é incrível, 74 aulas do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, tendo direito a esse curso a vários mini cursos dentro dele, né? Como o mini curso sobre Grande Sertão Veredas, agora a gente acabou ontem o mini curso sobre João da Cruz. Então, uma jornada realmente incrível, incrível que a gente continua no próximo ano. Para encerrar, algo que o Faustino quer que a gente incorpore à jornada dos cursos o ano que vem. Talvez uma vez por mês, ter uma aula sobre cinema. Cinema é vida, gente. Cinema é vida. É realmente muito, muito importante. Hoje nós vamos falar, como a gente vem avisando já há algumas semanas, sobre um filme japonês muito importante, que se chama A Partida, ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 2009, e é realmente um dos filmes mais tocantes que eu já assisti até hoje. Tem um resumo aqui na descrição do vídeo, você tem um resumo do roteiro do filme. Tá? A trilha musical. Eu não vou falar porque tem dois grandes especialistas. Já assisti esse filme umas 10 vezes, já chorei um monte com esse filme, já pensei um monte na vida com ele. Quem vai conversar com a gente é o Faustino, claro, e ele vai estabelecer um diálogo com um jovem fenômeno, né? Nasceu em 1975, gente, imagina, eu nasci em 59, é um menino, Rodrigo Petrônio. Rodrigo Petrônio é escritor e filósofo, autor e organizador de diversas obras, professor titular na FAAP, em São Paulo, dos cursos exatamente de argumento e roteiro de audiovisual, na cadeira de História da Arte da FAAP. Tem realmente uma trajetória muito significativa e vai conversar com a gente, vai nos conduzir hoje sobre o cinema oriental, com destaque para este filme, A Partida. Deixa eu chamar aqui Deixa eu chamar os dois de uma vez aqui. Vem cá. Oi! Rodrigo, muito bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Muito obrigado, viu, pela abertura, pela apresentação. E muito obrigado, Faustino, pelo convite. Maravilha, um orgulho aqui, um prazer estar com vocês. Faustino, tudo bom? Tudo bem. Estão anunciando, então, que nós vamos começar hoje esse novo projeto de filmes todo mês. O Rodrigo já aceitou e o Ângelo Atala também já aceitou. Nós vamos fazer uma tabelinha entre os dois. E pode ser que outra vez sejam até 2 filmes no mês, porque tem tanto filme maravilhoso. E o Rodrigo tem um repertório, o Ângelo também, outro grande repertório. E eu acho que é uma das artes mais magníficas que tem. Eu conheço o Rodrigo há muito tempo, né? Ele participou do nosso grupo de mística em Juiz de Fora, junto com o Pondé. Ele foi orientando do Pondé também, um dos orientandos, dos brilhantes orientandos, né? E a última vez que eu ouvi o Rodrigo Petrônio falar foi sobre Clarice Lispector no Rio, foi maravilhoso. Então, revi o Rodrigo depois de algum tempo e falei, Rodrigo, eu vou te chamar no Paz e Bem para falar sobre A Partida, que eu nunca me esqueço de uma conferência que ele fez sobre o tema aqui para nós em Juiz de Fora. Então, bem-vindo, Rodrigo. A gente faz assim, o Rodrigo fala de forma solta, uma outra vez a gente intervém, se quiser, em determinada questão. Tá bom. Bom, ontem nós tivemos a última aula do minicurso de Faustino Teixeira sobre João da Cruz. Não foi o Faustino que proferiu essa aula, foi o Carlos Frederico Barbosa. Por sinal, Faustino, você arruma cada figura que... Nossa, foi impressionante a aula do Carlos Frederico sobre João da Cruz. Faustino foi fazer exames ontem, então não pôde fazer esse último encontro. E quem sabe o Carlos Frederico também não fica uma aquisição aí para o Faustino convidar de vez em quando aí ao redor do próximo ano. Foi muito legal, viu, Faustino? Todo mundo sentiu tua falta, mas o Carlos Frederico foi muito bem mesmo, muito bem. Tá bom. Rodrigo,
Eu vou saudar a comunidade que está aqui para te escutar, para te ouvir, para interagir contigo. Tenho certeza que vão rolar muitas questões, perguntas, indagações. Começo pela Sumaia Fuad, que está dizendo aqui que estudou contigo. Vocês fizeram graduação juntos. Isso, que bom. Sumaia, tudo bem? Lá na Letras da USP. A Sumaia tem participação, é protagonista aqui no canal Paz e Bem também na Pós TV 247. Aos sábados a gente tem um programa que são poesias ou orações que a Sumaia declama e a gente divulga de maneira... Legal, muito bom. Ela tem uma voz realmente espetacular, assim. Parabéns. Pedro Selomar, sem esta aula do Faustino Teixeira tem um fato... Tá bom, Pedro. Tem um fato importante, aniversário do Mauro Lopes. Obrigado. Isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Parabéns. A Sandra manda parabéns. A Regina Parenza manda boa tarde. Eliane Silva também. Bom, comunidade, obrigado pelos parabéns. Já foi uma enxurrada de parabéns hoje lá no Giro das 11, na Pós TV 247, no Bom Dia também. Quero agradecer demais todo mundo. Maria Eunice Rizuti dizendo aqui, que boa tarde, que pérola do Paz e Bem falar de cinema. É isso aí, obrigado também, Maria Eunice. Rodrigo, puxa, a gente está aqui, somos todos ouvidos. A gente não vai poder, o filme foi recomendado pelo Faustino, a gente, infelizmente, não pode passar trechos do filme, porque o risco do YouTube depois tirar do ar, em função da questão dos direitos autorais. Então, enquanto o Rodrigo for falando, eu fiz uma seleção de algumas fotos, vou colocando algumas fotos, pelo menos para a gente entrar no clima visual do filme. Legal, maravilha. Maravilha, gente. Poxa, muito obrigado aí, Mauro, Faustino, pelo convite e tudo mais. É um prazer enorme, aí, uma honra estar aqui com vocês, tá? Então, eu vou falar um pouco de como eu cheguei a esse tema, né, que eu já atuo na área de roteiro, de literatura, esse cruzamento entre cinema e filosofia sempre me interessou muito, e eu comecei a perceber uma certa tônica recorrente no cinema oriental. É muito ruim a gente falar de Oriente, o Oriente é muito diverso, né, principalmente Extremo Oriente, China, Coreia, Japão, mas sem querer unificar essas culturas, eu comecei a perceber que existia um certo tema que é recorrente, né, nesse tipo de produção, principalmente na produção contemporânea. E o tema seria o tema do niilismo, né. O niilismo é um conceito que vem da literatura, né, de Turgenev, da literatura russa do século XIX, vem também da ciência, num debate científico do século XIX, mas que acaba entrando no século XX. Mas se nós fizermos retroagirmos, a gente pode pensar que esse o estudo do não ser, né? O que é o não ser? Porque a base do niilismo é o estudo sobre o nada, né? A função do nada na filosofia, no pensamento, na vida, né? E a gente poderia fazer uma genealogia disso, talvez lá nas origens da filosofia, de estudo sobre esse nada, sobre o não ser, o conceito de não ser. Isso demandaria muito tempo, é um assunto muito longo, mas depois a gente pode até abordar um pouco isso. Mas, de um modo geral, então, o que eu percebi é que, principalmente no cinema japonês, coreano, né, esse tema do niilismo ele é recorrente, né, ele é bastante comum. E é isso, selecionei, junto com o Faustino, o filme A Partida, que eu, como o Mauro havia dito aqui também, a gente estava conversando, eu acho um filme lindíssimo, né, um filme muito tocante, eu já assisti várias vezes, chorei em quase todas, que eu acho que é um filme bem forte mesmo, né. Então, eu vou falar um pouco, né, já assim, advertindo que pode haver algum spoiler no que eu vou falar, tá, então, só tomar um pouco de cuidado, eu vou tentar não falar do final, mas algumas peças iniciais do filme são importantes para que a gente compreenda aí o sentido do filme em geral, né. O protagonista do filme é um jovem chamado Daigo Kobayashi, e ele é um violoncelista de uma orquestra, né. E aí, os primeiros minutos de filme, o que ocorre? Na verdade, essa orquestra é dissolvida, o dono da orquestra desfaz essa orquestra, e o Daigo, ele tinha acabado de investir o dinheiro que ele tinha para comprar um violoncelo, e ele vai casar, né, ele está noivo, e ele se percebe sem emprego, né, numa situação ali fragilizada, ele e a noiva não sabem muito bem para onde ir, e ele estava empenhando a vida na música, e aí então ele decide voltar para a casa dos pais, num pequeno vilarejo no interior do Japão, para que eles recomecem a vida do nada lá e possam se posicionar. Ao chegar lá, ele começa a ter uma grande dificuldade de conseguir emprego, né? E ele consegue, então, um emprego num lugar que ele vê um anúncio de emprego que é agência de viagens, né? Mas é uma viagem, na verdade, para outras vidas, né? Ou para além da vida, que no fundo é uma funerária.
ele oculta isso da esposa, porque não é nem exatamente uma funerária. Lá o que ele vai desempenhar é uma função que no Japão é entendida como nokanshi. O nokanshi é a pessoa que pinta o rosto ou que trabalha o rosto do morto para que o morto ele consiga ingressar na sua vida, no além, ou atravessar, fazer a passagem desta vida, né, para depois, de um modo digno, né, que o nokanshi, então, é alguém que tem uma expertise de trabalhar o rosto do corpo, né, de trabalhar o corpo dessa pessoa morta, para que ela possa ingressar, fazer essa passagem, né, da vida para a morte. Então, mas o que ocorre? Na verdade, esse trabalho de nokanshi, ele é um trabalho que começou a ser muito menosprezado, né, na sociedade japonesa, por conta de alguns estigmas ou de algumas pessoas que acabavam usando essa fragilidade das famílias que tiveram seu ente querido, né, morto ali, que acabaram de perder um ente querido. Então, essa função social acabou sendo um pouco desvalorizada, né, ao longo do tempo no Japão. Então, ele também omite isso da esposa, ele tem vergonha. Então, no fundo, há um movimento, num primeiro momento do filme, que é o movimento dessa saída do mundo comum dessa personagem, e ele vai voltar, vai dar passos atrás para ele ter uma nova vida. Só que essa nova vida é estigmatizada pela própria função que ele vai ter que desempenhar dentro do contexto japonês do nokanshi, em que ele é estabelecido. Ora, o que eu acho que é uma das coisas mais bonitas no filme? No fundo, ele começa nesse emprego achando que isso é algo que vai ser só passageiro, mas o contato dele cotidiano com a morte acaba sendo um contato que começa a transformá-lo. Ele começa a perceber, na verdade, que ele começa a relativizar muitas coisas da vida dele, né? E a própria relação com a esposa, a relação dele com o cotidiano, a própria relação com a música. Então a gente tem ali um ponto intermediário do filme, que nós já percebemos que ele continua tocando violoncelo, mas que talvez ele comece a descobrir uma outra realidade, né, uma outra vocação, que é essa vocação de cuidar das pessoas, cuidar das famílias que estão nessa situação, ou cuidar desses mortos, né, um último cuidado com o morto que está abandonando o mundo. E aí a gente tem uma transformação bem profunda da personagem ao longo do filme. Estou tentando me segurar para não dar spoilers, para não falar de coisas um pouco mais do metade para frente, mas eu só menciono aqui, em termos de análise fílmica, é muito importante também a função do próprio chefe dele, que é o dono da funerária, porque é um momento também intermediário no filme, em que ele descobre, porque até então o chefe dele é caracterizado como uma personagem que ele acaba de fazer o trabalho e daí ele tem uns frangos, né, que ele deixa no porta-luva do carro, assim, no painel do carro. Ele acaba de fazer um trabalho, ele pega e come o frango com a mão, né, e o Daigo, ele fica enojado com aquilo, e há também um espelhamento, uma rima visual, como nós dizemos em cinema, né, porque depois a mulher dele, a esposa dele, faz um almoço para ele, e ele não consegue comer, porque ele se sente enojado por aquela atitude do patrão, e ao mesmo tempo pela relação expositiva, de exposição muito ostensiva com a morte, e ele não entende como é que esse patrão concilia, né, o fato de acabar de ter trabalhado com o cadáver de uma pessoa, ter tratado o cadáver, e já está comendo. Só que aí o patrão há um momento que é uma virada, porque no fundo há uma revelação, que eu não vou falar qual é, em que o patrão se humaniza. E ele percebe que o patrão tinha chegado àquela profissão por uma demanda existencial que ele viveu na sua própria vida, que ele não era um oportunista querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, que no fundo tinha um percurso existencial desse personagem do patrão, né? E aí ali eu acho que há uma mudança do Daigo, né? Há uma mudança também das relações das personagens dessa pequena cidade, que ele conheceu quando ele era criança. As personagens hostilizam, porque justamente por conta de acharem que ele é um oportunista, que ele, né, como é que você vai tocar uma posição dessa? A noiva descobre, e isso gera também um atrito, uma ruptura entre os dois, mas a segunda parte do filme há uma certa reconciliação, justamente de uma família específica e de uma senhora que morre dessa comunidade, dessa pequena cidade, em que daí a função do Daigo como nokanshi, ela é revista. E aí as cenas finais, que eu acho também maravilhosas, né, que existe ali uma questão muito candente, que eu sei que é central para o Faustino, de diálogo interreligioso, né, muito claro. Há uma montagem de imagens mais para o final,
em que nós percebemos que tem protestantes, cristãos, né, shintoístas, budistas, que também pedem os serviços dele. Então é como se essa relação com a morte, que não tem uma relação confessional com uma religião específica, pudesse ser também um tratamento de solidariedade ali, ligado a diversas religiões, né? E há essa mudança profunda da personagem e da visão que os outros têm em relação a essa personagem, porque eles de fato percebem que ele é uma pessoa que está trazendo ali uma mensagem muito boa, né? Que no fundo ele está se transformando. E até a questão da música, ele não é mais alguém que saiu de Tóquio e foi ganhar dinheiro no interior para voltar a ser musicista. Ele é alguém que, nesse interior da cidade do interior, ele descobriu uma vocação, ele teve uma experiência existencial, e ele consegue se conectar com aquelas pessoas já até então, né? Então, isso é um pouco a síntese do filme, né? Desculpem se eu avancei aí um pouco demais aí no assunto, né? Mas o que me chama a atenção é justamente porque o niilismo, né? O niilismo é essa experiência do nada, ou a experiência da ausência de fundamento na existência e na vida. E aí esse filme me traz, então, que essa experiência do nada, ela não é apenas negativa, né? O niilismo, né, como o próprio Nietzsche já o postula, existe também um niilismo ativo, que é o niilismo da transvaloração, que é quando nós conseguimos afirmar a vida, mesmo nas situações mais adversas, ou justamente porque nós estamos expostos a situações adversas, no caso do Daigo, nós conseguimos relativizar, reafirmar, né, entender, atribuir um novo sentido a essa vida. E no caso ele está de fato numa situação limite, porque ele só vê morte. E a própria esposa, que está mais próxima, também o abandona num certo momento, porque não entende que ele está tentando desenvolver essa nova vocação, essa nova relação com essas pessoas, nessa profissão. Então, aí a gente tem a transformação que eu acho que é profunda dessa personagem. Esse é o momento, né, que o Mauro está mostrando, esse é o momento em que a esposa volta para a cidade, né, que ela tinha ido para a casa dos pais, e ela vê ele estabelecendo um ritual com extremo carinho, cuidado, né, daquela pessoa morta. Essa senhora morta é a senhora que vai deflagrar a revisão da cidade em relação à profissão do Daigo, né. Então, acho que aqui nós temos vários elementos muito bons, né, nesse sentido. Então, acho que eu não vou avançar mais na narrativa do filme, vou abrir um pouco mais em questões mais temáticas, conceituais, mas o problema do estudo do niilismo, né, o estudo sobre a função do nada na filosofia, no pensamento e na vida, ele é um problema que vem desde a antiguidade, que está muito atrelado ao que a gente chama de meontologia, né? Nós falamos muito de ontologia, que é o estudo do ser e dos seres, mas existe uma tradição complementar, uma teoria, um conceito complementar, que está lá em Platão, nos antigos, que é o conceito de meontologia, que é o estudo do não ser. E isso é tão importante para o pensamento quanto o próprio estudo do ser, porque todos os seres, eles precisam de uma determinação negativa ou privativa. Se o Rodrigo para ser Rodrigo, ele precisa ser não Faustino, não Mauro, e não muitos outros seres que não seja o Rodrigo. Então, essa dialética entre ser e não ser, que se desenvolve lá atrás, né, desde a antiguidade, ela acaba, ao longo do pensamento metafísico, acaba havendo muito uma hegemonia do ser em relação ao não ser. E aí o pensamento oriental e o cinema oriental, e outros caminhos também, a poesia alemã romântica, os românticos, o pensamento alemão o pensamento do século XIX, vão começar a estabelecer uma outra abordagem para essa questão do não ser. E aí, principalmente também a partir de Nietzsche, né, eu vejo essa transformação do niilismo, né, ou dessa atitude diante do nada e do não ser, também deixa de ser uma atitude negativista. No fundo, é uma atitude de transformação radical da vida, em direção a tudo aquilo que pode ser gerado de novo, a tudo aquilo que pode ser criado, a tudo aquilo que pode ser transformado. Então, o que é muito importante nesse filme é a passagem exatamente que o Nietzsche descreve do niilismo passivo ao niilismo ativo. O niilismo passivo é quando nós sofremos um impacto da vida e nós percebemos que a vida não tem fundamento, ela não tem fundamento moral, ela não tem fundamento filosófico, nós estamos ancorados no nada, só que o niilismo passivo gera ressentimento, gera uma angústia que o sujeito não consegue transcender e ele, então, patologiza essa angústia, né? Ele transforma isso em ressentimento.
E o percurso do Daigo, para mim, é o oposto, né? Ele é um percurso de abertura para uma nova vida, né? Então, no fundo, é uma superação do ressentimento em direção a esse niilismo ativo, que continua também refletindo, continua sob a hipótese de que talvez não haja nada que ancore, né? Não existe um regime moral, não existe um regime filosófico, não existe uma explicação última para todas as coisas, mas mesmo assim a vida precisa ser afirmada. E isso acho que está muito claro na última cena, que eu também não vou dizer qual que é uma cena maravilhosa, né? Que é o diálogo dele com uma personagem que é o personagem que é o responsável pelo forno de incineração dos corpos, né? E aquela fala, eu acho que é uma frase que é uma chave de abertura para a gente compreender o filme. Mas, enfim, de modo geral, eu acho que eu só queria abrir mesmo esse primeiro tópico aí, queria ouvir um pouco o Faustino, o Mauro e o pessoal que esteja aí conversando com a gente, assistindo, para a gente estabelecer mais um diálogo mesmo e não ser tão expositivo, né? Eu quero... Me permite? Opa. Eu quero falar de duas coisas que me tocaram muito. Eu já vi o filme também diversas vezes, e hoje eu vi quase 2 vezes, que eu vi de manhã e vi um pouco depois do almoço, e realmente não segurei as lágrimas. É impressionante. Você está vendo uma coisa e depois de tanto tempo. Mas 2 coisas me tocaram, 3 coisas me tocaram. Primeiro, a trilha sonora. A trilha sonora, ela faz um filme, né? Você vê o Ennio Morricone, né? Os clássicos, que a gente certamente vai poder revisitar aqui alguns filmes do Ennio Morricone, mas essa trilha desse filme é encantadora, encantadora. Depois, a questão dos olhares, o olhar da mulher, o olhar da esposa é uma coisa assim impactante, e o olhar do mestre. Sim. O mestre quase não fala no filme, né? Fala pouco. E sempre que ele fala de alguma coisa gostosa, ele fala assim, infelizmente. Esse é feminismo, né? Ele come uma coisa, fala deliciosa, e fala infelizmente. Ou seja, não tem sentido você gozar. Então, assim como você lida com os corpos já apagados, embora aquela pintura, aquela arrumação dos corpos, feita com toda delicadeza e ternura, que é impressionante, coisa mais linda, né? Com o uso das mãos, né? As mãos que tem a ver com tratamento, né? Com o jeito de mexer na cabeça, de virar o corpo. Exato. E os sustos que ocorrem, como no momento do filme, quando ele se espanta com um determinado personagem morto, né? Então, o ator, que eu acho que ele chama-se Yamazaki Tsutomu, que faz o mestre, eu achei ele esplêndido. Sim. Esplêndido. E, sobretudo, a delicadeza do início, quando o aprendiz ainda é secretário dele, ele é assistente. As primeiras cenas são de uma capacidade profissional, porque ele começa a fazer o trabalho depois da morte da mulher, né? É assim que ele começa. E como que ele foi aperfeiçoando a capacidade de ternura, de delicadeza, numa profissão que depois eu fui ver, que no Japão é excluída. Essa profissão é totalmente excluída já há muito tempo. As pessoas até eram obrigadas a viver separadas. Isso se expressa, às vezes, nos momentos em que a mulher tem nojo dele, quando ele vai querer abraçá-la, porque ela não admite que alguém que mexe com o morto abrace a ela. Ou então aquela cena do metrô que é impactante, que os estudantes sentem o cheiro dele, que atendeu uma mulher que tinha morrido há 2 semanas. Então, essa realidade da impermanência e a presença da impermanência nos personagens é uma coisa que
chamou muito a atenção. E o tratamento, como é que ele consegue fazer as pessoas ficarem tão lindas? É isso. Como o mestre fala, né? Eu preparei minha mulher e ela nunca esteve tão linda. Outro personagem fala isso também, nunca esteve tão linda. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho de direção, né? E esse papel desse diretor e a relação do olhar com as mãos. Não, Faustino, acho que você levantou aí questões bem, bem marcantes, muito bonitas mesmo, né? A gestualidade do filme, até se nós formos observar, até do ponto de vista do roteiro, é muito boa a construção do roteiro, porque indica essas lacunas, silêncios, intervalos, né, gestos e interditos, né, palavras assim, trocas de frases que ficam ali em suspenso, né? E eu acho que isso é um valor muito grande mesmo do filme. A trilha sonora, eu concordo com você. A própria escolha dele ser um músico, né, um musicista, é bem importante também. Eu acho que a música do filme conduz um pouco o espectador, né, orienta o olhar do espectador. E eu diria também que alguns pontos, né, que eu acho interessantes como construção de narrativa, eu acho que são essas duas linhas, né, isso a gente ressalta muito em roteiro, de imaginar sempre o conflito interno e o conflito externo, né. O conflito externo é tudo aquilo para o qual uma personagem, todo conflito com o qual uma determinada personagem precisa se haver, né, e que isso é visualizável pelo espectador, e geralmente são conflitos de ordem social, política, cultural, étnica. Ele não tem mais um trabalho, ele precisa buscar alguma coisa, algum problema de família, de comunidade, tudo aquilo que ele precisa resolver. Só que, no caso, a gente percebe que o conflito interno ele vai sendo construído de um modo muito delicado, né? Você mencionou a cena final, que é uma personagem que ele vai ver morta e ele vai se surpreender, uma cena maravilhosa, eu acho, de um reconhecimento, né? Signos de reconhecimento, ou seja, como nós vamos plantando certos signos que depois vão ser reconhecidos pelo espectador lá no final. Mas lá no começo, logo quando ele e a noiva, a esposa, mudam para a cidade, ele também descobre uma pedrinha que tem a ver com essa personagem no final, né? E aquela pedra também é muito bem usada pelo diretor, né? Também como eu costumo chamar de signos motivacionais, ou de signos de motivos. Então, aquela pedra tem um motivo da vida anterior dele, e que é a relação que ele estabeleceu com esse personagem, que foi muito traumática, muito negativa, mas que o próprio trabalho dele vai conseguir fazer com que ele reconstrua essa imagem desse personagem. E a cena final é a reconstrução global do personagem, porque tudo aquilo que ele tinha de problemático com essa personagem no passado, parece que ele conseguiu absolver. É um filme sobre o perdão também, né? E que essa palavra é muito poderosa, né? Então é muito forte, né? A gente imaginar que, no fundo, é um filme sobre o perdão. E é um filme sobre a impermanência, né? E eu sinto que muitos diretores, esse é um filme que ganhou o Oscar, né? Mas muitos diretores, né, do leste, do extremo oriente, eles trabalham sempre com esse tipo de tema, às vezes tensionando um pouco as personagens em situações de extrema violência, ou de extrema indigência, abandono, exílio, né, ligar com situações limites, mas existe um certo projeto em torno disso, é isso que eu tenho pesquisado e eu percebo, que é um projeto mesmo existencial, filosófico, cinematográfico, de entender como que essas pessoas que estão nessas situações limites, elas conseguem abrir novos caminhos, novas sendas, né, para a vida, conseguem ressignificar esses traumas e gerar algo de novo. E conseguem, eu acho que justamente a partir disso que o Faustino trouxe, né, um pouco entender que a impermanência, ela é o fundamento da realidade, né, e isso é muito curioso, né, da gente pensar. Não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa. Sim, eu tô. O Rodrigo fez referência aqui à pedra, né? E a pedra tem de fato um papel, é engraçado, né? A pedra tem um papel fundamental no filme, né? Uhum. Ela vai ser um personagem, né, no filme. Isso.
A pedra realmente ela ocupa o papel de uma personagem no filme, são 2 cenas aí da pedra. Não, algumas breves observações e questões para vocês dois, Rodrigo e Faustino. Primeiro, eu acho que existe um estranhamento muito grande para nós ocidentais, né? O filme causa um estranhamento muito grande para a gente, porque o filme fala de uma arte que, se ela é, como o Faustino diz, algo que transforma as pessoas quase em párias na sociedade japonesa, na nossa civilização ocidental, no Brasil, não é isso. Ela é absolutamente inconcebível, é mais do que isso, né? Para nós é muito estranho. Eu acho que raras pessoas que foram assistir esse filme tinham ideia que existia uma arte, porque, na verdade, é um trabalho, e é um trabalho artístico, é uma arte de embelezar os mortos para que os vivos tenham a melhor lembrança possível da última imagem daquele que está partindo. Isso. O que a gente tem aqui com esses caixões, o arranjo de flores ao redor, é um negócio... A gente olha e fala, que coisa pobre, paupérrima, né? Perto dessa arte elevada à última, sei lá, sua última potência no universo japonês. Então, essa é uma primeira questão que choca muito, né? Me chocou demais, assim, foi muito impactante para mim. E a segunda é isso que o Faustino fez referência, o Rodrigo também, é que não se toca em mortos. As sociedades não gostam que se toque em mortos, né? Mortos, então, quem toca nos mortos é como que se adquirisse... A cena do metrô realmente é muito forte, o cheiro dos mortos, o hálito dos mortos, né? Se a gente vai lá na Bíblia, Jesus vai se aproximar exatamente de párias. Quem são párias ali na Bíblia? Os pescadores que tocam em peixes mortos, né? Estão perto deles, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem, para além disso, outras pessoas interpretadas, né? A gente olha para os indígenas, olha para os negros, olha para a empregada doméstica negra, nas casas dos ricos e classe média, são pessoas verdadeiramente intocáveis, porque para a sociedade branca patriarcal, elas têm como... Elas cheiram mal. É um tema que passa, né? Índio, negro cheiram mal, né? Para a civilização branca, tal. Então, essa coisa é muito forte, né, como se elas estivessem muito aproximadas ou condenadas à não-vida. Então, o filme é muito forte, muito tocante, e essa grande descoberta de que lá no fundo, né, e aí tem a ver com uma lógica muito interessante, uma maneira, uma abordagem interessante, que é, você vai descendo, vai descendo, vai descendo, quando você chegou no fundo do poço, você chegou no paraíso. Né? Você chegou no auge, na verdade, da humanidade, né? O que a escrita dele, acho que encontra, é a possibilidade de vislumbrar, na verdade, o auge da sensibilidade da humanidade lá no fundo do poço. Então, filme muito bonito e gostei demais da apresentação que você fez para nós, Rodrigo, muito mesmo. Tá. Muito bom, Mauro. Eu gostaria até de aproveitar essas suas palavras e pensar em 2 pontos que você levantou, né? O grande filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, ele cunhou um termo, um neologismo, para falar um pouco dessa expressão que você acabou de mencionar, de descer ao fundo do poço e encontrar o paraíso. É o que o Vicente chama de transdescendência, transcender para baixo, transcender em direção à finitude, à morte. Só que é por isso, mas é uma transdescendência que o filme nos propõe, porque ele transcende a sua situação, porque ele está, de fato, ligado ou conectado com... Ele se torna um pária, né, de uma certa maneira, mas a sociedade, como o Faustino havia dito, né, produz uma nova... Ele reconfigura o olhar da sociedade em relação a ele mesmo, em relação à profissão, em relação aos párias. Então, acho que é um sentido político bem sutil no filme também, de posição social, né? E o que você mencionou também de Fundo do Poço me lembra outro filme oriental, que foi muito já, que foi ganhador do Oscar, que é o Parasita, e que tem exatamente o mesmo problema do cheirar mal, né, que é aquela primeira família que se introduz na casa, né, dos proprietários, lá dos patrões, né,
Só que aí nós temos aí um segundo porão, uma segunda camada, né, de subalternidade no filme, que depois é revelado, e eu acho esse filme genial, assim, minha opinião, porque ele é uma análise sobre o conflito político, econômico e social atual, e é uma análise nihilista também, do meu ponto de vista, porque ela vai descer, a análise do filme, ele está descendo no fundo do porão. Quem é que habita o fundo do porão? Quem é que são esses que estão... quem são os párias, né? Porque eles é que estão vivendo essa experiência limite. Então, acho que eu gostei muito dessa sua abordagem, assim, eu vejo que tem muito a ver, e tem a ver com o filme. Acho que a gente pode fazer essa leitura também da função social do no-kanji, que é essa profissão, né? E do porquê que o Daigo, ele consegue ter essa transformação existencial, justamente porque ele consegue promover viver essa transdescendência, né? Essa transcendência para baixo, em direção à finitude, à impermanência, à morte, né? As flutuações da vida, né? Eu acho que essa é muito forte, né? Essa tese que a gente vê no filme. É interessante Faustino. que... Você falar, Faustino, só avisar todo mundo, eu coloquei na descrição do vídeo o link para quem quiser assistir no YouTube, tá? É claro que a imagem não é lá 100% no YouTube, mas tem lá o vídeo, o filme disponível no YouTube, tá aqui no chat também, coloquei o link, tá bom, gente? Desculpa, Faustino. Fala. O Rodrigo tem um trabalho muito bonito com esse filósofo, que eu até comprei agora um livro dele que saiu. Ele tinha até me convidado mais atrás para eu escrever alguma coisa em torno do livro, mas eu não sou estudioso do autor. Eu sou um apaixonado pela mulher dele, que é a Dora Ferreira da Silva, né? Que é uma poeta, uma tradutora do João da Cruz e do Rilke, que é das coisas mais impressionantes, né? Então, eu me aproximo do Rodrigo nessa aproximação desses dois grandes pensadores, né? Todos dois já falecidos, né? E que é muito bonito. Mas eu quero voltar a duas coisas aqui. Eu vou fazer uma primeira, depois eu faço uma segunda, de duas cenas do filme. Uma primeira cena é como que a morte pode... O trabalho com a morte, o cuidado com a morte pode ressuscitar as pessoas. Quando o pai daquele menino que morre e que se descobre como menina e vai ser enterrado, e eles descobrem que os dois profissionais descobrem que é um menino e não uma menina, e eles perguntam à família como é que gostariam que ele fosse enterrado, ele fosse trabalhado, porque tem um jeito de trabalhar com os homens, outro jeito com as mulheres. E a mulher mostra uma raiva do marido muito grande, porque ela fala que o espermatozoide dele é problemático porque não conseguiu dar para ela uma mulher. Então, o filho foi criada como filha. Na cena final, o profissional coloca um vestido vermelho sobre a personagem. É uma cena assim, impactante. Aí, no final, quando eles estão saindo, o pai chega perto deles e fala que ele havia se reconciliado com um filho que nunca conseguiu amar durante a vida. Exatamente. Essa é uma cena... E a segunda cena, que é linda e até muito natural, porque não é uma cena dramática. Eu acho interessante que o ritual da cerimônia do adeus não é ali na sociedade japonesa só marcado pelo drama, pelo escândalo. A cena que as duas crianças, ele está vestindo a avó, e as duas crianças, com um olhar maravilhoso, chegam para ele e falam assim: será que você não pode botar essa meia maior nela? Porque é a meia. Ela gostava das meias que os jovens usam, mais largas, mais compridas. E ele imediatamente acolhe o desejo das crianças e muda o protocolo e veste ela com a meia da juventude. Eu acho que são duas cenas sensacionais. São maravilhosas essas cenas mesmo, né, Faustino? E essa mise-en-scène, né, e a aceitação do pai também,
em relação à orientação sexual do seu filho, filha, né, também. Eu acho muito bonito, né, essa cena. É como se o pai, é como se o filme estivesse nos dizendo que sempre ainda é tempo da gente se reconciliar, né? Muito bem. Com aquele ou aquela que nós estamos excluindo, né, de alguma maneira. Seja um filho, uma filha, ou seja uma pessoa próxima, um amigo, ou seja uma outra pessoa da sociedade com quem a gente tem a relação. Então, e aí também entra o problema do niilismo, no problema da indeterminação mesmo, né? Todo ser, ele depende do não ser para se determinar. Então, no fundo, toda a determinação do ser também tem uma zona de flutuação aí, né? Aquilo que o Derrida chamaria de indecidibilidade, que pode estar ligada à orientação sexual, pode estar ligada a questões étnico-culturais, né? E eu acho que o filme ele é inclusivo nesse sentido de ele trazer um pouco essa indecidibilidade, essa forma, né, do pai, das pessoas se reconciliarem, essa possibilidade do perdão, volto a dizer, de reconciliação, mas essa indeterminação também do não ser. Por isso é que eu até, esse semestre, curiosamente, eu orientei um trabalho de iniciação científica, que é sobre o conceito de ma, que é o vazio no Japão, nas animações, especificamente numa animação que é a Viagem de Chihiro, do Miyazaki, né? Que o conceito de ma, né, a minha orientanda, que foi a Letícia Thieme, da FAAP, ela estudou muito bem esse conceito, e como esse conceito está ligado na plasticidade da própria animação, da própria história, né, da narrativa, da animação, mas como esse conceito de ma, então o vazio é um vazio pleno, não é um nada que nós temos aqui no sentido ocidental, que é o nada como algo que é desprovido de, né, um ser desprovido de algo. É um vazio que estabelece um contorno, estabelece espaço, que produz uma certa envoltura, né, um desenho, e esse filme ele traz então esse conceito de mal, conceito de niilismo, tal como eu entendo. O nada ele não é uma negação, ele é a possibilidade dos seres se transformarem em outras coisas, devirem, né, serem outros. E aí, no caso, essa cena que você está trazendo, é a possibilidade dessa personagem dele devir outro também, dele não ser menino, ele ser menina também. E essa reconciliação também é um espaço de vazio, é uma abertura desse pai que vai acolher o seu filho, ainda que no último momento, mas ele tem esse gesto de acolhimento, ele conseguiu aceitar a sua filha, né, no caso. E então todos esses espaços vazios de intervalo, de silêncios, né, eu acho que são formas da gente suspender também as nossas interdições, nossos julgamentos, nossos juízos, e tentar pensar um pouco, né, como que é possível preencher esse vazio. Esse vazio é um acolhimento também, né, é alteridade, é pensar no outro, né. Eu acho que essa cena foi muito bem destacada por você. E a cena final também da pedrinha, né, voltando a ela, eu acho que também ali é um vazio que era negativo, e que era preenchida pelo protagonista de modo negativo, e que ali aquele vazio ele se ilumina, ele resplandece, que é o modo pelo qual ele vai aceitar de novo o pai, que já tinha morrido, né? Então, da mesma forma como a personagem no começo, ela aceita o pai, aceita a filha, né, o filho que se tornou filha, no final ele aceita o pai. Então, é um processo de aceitação, é uma alteridade. De fato, finalmente eu consegui entender o meu pai. Então, e é bonito também que, quando ele dá a pedra para a mulher, é a mulher que fez uma transformação interior esplêndida. perfeito. Ela pega a pedrinha e dá para eles, seguindo o ritual tradicional. Exatamente. Ou seja, é uma reconciliação profunda dela com ele, né, no final, através da pedrinha. Mas eu quero chamar a atenção... E até só uma coisa bem rápida, Faustino, só para lembrar, que aí a mulher também já está vivendo uma transformação que é dada na última cena, né? Que eu não vou falar para o espectador, mas... Mas eu quero falar aqui sobre o luto. Uhum. Eu parto, não do filme, mas do Papa Francisco, aquela cena do dia 17 de fevereiro, né? 17 de março, na Praça de São Pedro, praça vazia, e depois agora na encíclica Fratelli Tutti,
ele faz menção à solidão dos idosos com a Covid-19, que morrem sem poder ter uma cerimônia de adeus, que morrem sem ter uma mão para poder acolhê-los. Aqui eu lembro a Clarice Lispector, né, que ela falava que quando eu morrer, eu quero que alguém me dê a mão, um querido me dê a mão. E é interessante que esse filme trata muito do luto. E é um filme, as cerimônias são budistas, né? São bem budistas, embora o profissional, o mestre profissional que atua ali, ele não está preocupado em encerrar a cerimônia numa determinada tradição religiosa, tanto é que ele fala que tanto cristãos, quanto budistas, quanto hinduístas, quanto shintoístas, vão ter que se dar com essa cerimônia de adeus. Então, tanto é que ela vai aparecer no filme acolhida da cerimônia por outras tradições religiosas. O luto, no filme e na tradição japonesa, né, que é o luto, é o Kishu, é celebrado por muitas semanas, eu acho que são 7 semanas, é um luto maior do que o que nós costumamos fazer aqui, é longo. E um traço muito bonito no luto, e que vai aparecer, por exemplo, na relação do personagem com o marido dos banhos, mais velho, que vai dar sequência ao trabalho da mulher, né? E que tem cenas com ele que são maravilhosas. Ele já é de certa idade, e o filho quer que se venda o negócio, que abandone o negócio. Então, essa cerimônia do adeus, ela resgata uma dimensão que eu acho muito importante, que nós estamos trabalhando hoje no Brasil, e não só no Brasil, você também está trabalhando com autores como Bruno Latour, Ana Tsing, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, a recuperação da ancestralidade. Eu acho que essa cerimônia do luto tem como razão fundamental, né? É um rito de passagem que vai justamente celebrar o valor e o sinal da ancestralidade, que é o que nós estamos tentando fazer no Brasil, a partir do grito dos povos originários ou dos povos quilombolas, de recuperar uma ancestralidade que foi passada limpo nessa sociedade da rapidação e da desaceleração, da aceleração radical. Aceleração. Aí tem uma questão, Faustino, Rodrigo, deixa eu só fazer uma mensagem aqui, que claro, é importante, que é o do Pedro Lima Vasconcelos, está mandando uma mensagem aqui, manda um abraço de aniversário para mim, outro para o Faustino, e outro para o Rodrigo, a quem tive como aluno brilhante, aliás, no programa de... o Pedro Vasconcelos, que bacana. É o Pedro. Então, o Pedro é professor aqui no Paz e Bem também. Ele está... Amanhã a gente termina o curso Retalhos da Nossa História, na 54ª aula, que é uma aula sobre Darcy Ribeiro e o olhar dele para a história do povo brasileiro. Enfim, fantástico, Pedro. Então, tem aqui esse ponto comum entre nós. Legal, Pedro, obrigado. Acho que é uma questão interessante, Faustino, que você traz. Bom, só para falar das dissonâncias e convergências do filme, né? O Rodrigo tinha falado, então, desse momento ali em que, num para-além da religião fechada, institucionalizada, você tem um momento em que está todo mundo acolhido, né? Todas as dimensões religiosas acolhidas numa celebração. Não deixa de ser dissonante no filme essa ideia que num filme japonês, que está falando de um ritual estritamente japonês, que nada tem de cristão e de católico, uma das peças mais marcantes da trilha sonora é Ave Maria. Né? Então, ela traz uma dissonância interessante ali, né? Um estranhamento. Né? Você quer falar, Paulo? E a festa de Natal, com a árvore de Natal ali, é lindo, que ele toca o violoncelo, Ave Maria, né? É o Natal ali, numa sociedade japonesa, de uma tradição budista muito interessante, essas cores diversas, né, da acolhida, isso é fantástico. Mas eu queria ouvir
o Rodrigo falar sobre o luto. Tá, vamos lá. E que bom, um abraço, Pedro. Obrigado pela mensagem aí, saudade das suas aulas, de você. Então, o luto é muito bom isso que o Faustino trouxe, né, para a gente refletir, acho que também para perspectivar um pouco a função da morte em culturas diferentes, né. Então, tem uma conferência do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro sobre a função da morte nas culturas indígenas, né, ameríndias, que é muito forte essa conferência. Ele levanta ali uma questão que é de como, às vezes, em algumas tribos, em algumas etnias indígenas, né, se tem uma ideia muito ambivalente da morte, né, de que o morto, à medida em que ele morreu, ele se torna uma espécie de antagonista dos vivos, porque, na verdade, é como se ele fosse uma força tratora que vai puxar a vida para a morte, né. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for analisar lá A Queda do Céu, né, do Davi Copenaua, que é um dos livros mais importantes publicados no Brasil nos últimos 10 anos, eu sempre costumo dizer isso, eu sou um entusiasta do Copenaua, ele fala de uma outra coisa dos Yanomamis, que é a ideia de que os ancestrais, eles mortos, eles se inserem, eles se imiscuem na vida dos animais e se oferecem aos humanos como caça, aos vivos. Não é antropofagia, é uma outra coisa, é uma participação de substâncias entre o homem e o animal, o humano e o não humano, e entre humanos e humanos vivos e humanos mortos por meio do animal. Então, é uma espécie de solidariedade ontológica, né, que eu diria, dos mortos para com os vivos. E isso eu acho que é muito bom, né, a gente pensar, talvez, esse filme também nos coloca uma certa revisão na relação que nós começamos a estabelecer com a morte, né. Não digo que sejam todos, acho que as populações mais fragilizadas, elas têm uma experiência de cotidiano com a morte, né, essa ideia de que a morte ela foi higienizada, ela é uma ideia que percorre ou está presente em algumas classes sociais, porque em muitas outras não, né, em muitas outras mais desprivilegiadas, menos privilegiadas, a morte é constante. Só que talvez até a própria velocidade da nossa sociedade, a maneira pela qual a gente se relaciona com as coisas, né, com os eventos, os fenômenos, talvez a gente não esteja conseguindo trabalhar mesmo, né, a morte ela vira só uma etapa biológica, é só um fim de funções biológicas de um corpo, e nós não conseguimos perceber que a morte está ocorrendo todos os dias, o tempo todo. Isso é a base do niilismo, né? É de você perceber a impermanência, e essa impermanência quer dizer que você está convivendo 24 horas por dia com a morte. E isso não é negativo, porque isso é uma compreensão da vida, né? E eu acho que esse filme traz isso, e esse trecho do Copenaua traz isso também, né? Essa visão ameríndia sobre a morte. Então, a gente teria até que entender um pouco esse luto, né? O luto, será que o luto, numa visão psicanalítica, o luto é uma perda de um ente querido, mas a elaboração do luto é constante, né? Eu acho que eu pensaria até com Winnicott aqui, né? No sentido de que não existem fases, não existem, a gente está o tempo todo em estruturas, em forças transicionais, porque no fundo a gente está sempre trocando de pele, nós estamos sempre elaborando coisas que nós perdemos, aquilo que nós éramos e aquilo que nós estamos vindo a ser, né? Então, acho que é importante a gente pensar no luto nesse tipo de acepção, não como um trabalho, né, de algo que se perdeu, uma elaboração apenas de uma fase, de uma etapa, de uma morte biológica, factível, empírica, né, mas é uma elaboração contínua, talvez, né, seja constante. Tem uma cena do filme, eu vou sempre nas cenas, né, que me impactam. Não, você está fazendo uma análise cênica excelente. Tem uma cena que a mulher está sendo cuidada pelos profissionais e o marido está distante, paralisado, totalmente paralisado. A filha, ela interage mais, chorando, e ele paralisado, com o olho perdido no vazio. Até que chamam a atenção dele, ele acorda e está no nada. E fica naquela posição ali durante um bom tempo. Aí, na hora que depositam horrível, né? Na hora que eles colocam a mulher no caixão e que vão fechar a tampa, aí ele acorda. Aí ele acorda para a realidade, vai e tem um choro convulsivo.
impactante essa cena. Eu acho que é uma das mais fortes do filme. O que é lidar? O que é acordar para a morte? E essa cena, Faustino, ele fica observando por um tempo longo o profissional lá do forno de cremação. E, na verdade, é o momento em que ele descobre que esse profissional tinha a relação que tinha com a mãe dele, né? Que ele não sabia que essa figura que frequentava a casa de banhos, lá, a sauna, é também a mesma que vai cremar a mãe, que era a melhor amiga dessa figura, né? Então, ali há um desmonte, né? Se a gente pensar em termos de filosofia existencial, essa personagem, ela estava toda identificada, ela estava toda cristalizada, né? E aí, nesse último momento é que ele se decompôs. E ele só se decompôs quando ele conseguiu enxergar, de fato, quem era a mãe. E aquilo que você mencionou muito bem também, ele está o tempo todo querendo vender, ele está pensando na logística do lugar, ele não está pensando exatamente no aspecto afetivo daquele lugar para a mãe, toda a história que a mãe tem em relação àquele lugar, né? É muito bonita essa cena, é muito forte. E a cena derradeira, onde ele aperta o botão verde do fogo, né? E que tem uma frase também incrível, né? Também. Eu acho que a frase que essa personagem, o profissional lá da cremação, ele pronuncia, eu a vejo como a gente chamaria em cinema de premissa, eu acho, a ideia governante do filme, talvez, ela é central, né? O que o Northrop Frye, o teórico canadense de literatura, chamaria de dianoia, né? Uma ideia forte, é justamente a frase que ele pronuncia. Eu estou também evitando de falar para que os espectadores vão e assistam e vejam pela primeira vez. Mas é uma frase bem bonita também. E que tem a ver com o próprio título, né? A partida. Que, no fundo, o original é até mais forte, é partidas, né? Interessante. Partidas, isso. Muitas, né? É isso, Legal. Mauro. É isso, fantástico. Quer dizer que nós vamos ter Rodrigo mais vezes em 2021, é isso, Faustino? Opa, que bom. Muito bom, eu gostei demais mesmo. Tanto aqui, Comunidade Paz e Bem, Comunidade da Pós TV 247, acho que a gente tem muitas jornadas para fazer, de fato, o cinema, que também está numa transição, né? A gente está saindo do cinema tal como conhecemos, que era o ir às salas de cinema e se fechar no escuro para assistir em casa, né? Nesse momento, um processo em que o tal do streaming começa a se colocar hegemônico, então há também uma transição, uma reconfiguração do cinema, tal como a gente conheceu no passado, a explosão das séries e tanta coisa, tanta transição acontecendo aí, mas, por outro lado, também um nível de acessibilidade que nós não tínhamos no passado, né? Então, tá aí, a partida está ao alcance do toque de quem for aqui na descrição do vídeo e cutucar no link que tiver aí. Então, essa possibilidade também da gente poder dialogar, e nós vamos informar os filmes com antecedência, com boa parte das pessoas que assistem e que participam, tendo a oportunidade de assistir antes, né, por essa facilidade de acesso que atualmente a gente tem, né? O nosso público é construído em boa medida de pessoas de classe média, então que tem acesso a uma Netflix, tem acesso a alguns streamings, então acho que essa é uma questão importante, né? Legal. Valeu, eu gostei muito. Faustino. Paz e bem, gente. Muito bom. Paz e bem. Rodrigo, paz e bem, é bom. Com isso a gente encerra o curso de Faustino Teixeira. Então, Faustino, Feliz Natal para você, Teita, a filharada, a detalhada toda. Tá bom. Para você também, Rodrigo, não sei se você celebra Natal, mas uma boa virada de ano aí para você. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Faustino, aí pelo convite. Vamos continuar. Isso é apenas o começo. Isso foi apenas a partida. Ponto de partida, né? É isso aí. A partida para a viagem que faríamos juntos. Nesse caso. Isso aí. Paz e bem, foi ótimo.